Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o que significa a graça de Deus. Não temos a veleidade de, neste pequeno espaço de tempo, e também nos falta a capacidade para mergulharmos profundamente no mar da sua graça e falarmos acerca da multiforme graça de Deus. No último estudo nós demos uma nota introdutória, definindo a graça, que é o alto favor de Deus para com o ser humano, sem nós merecermos essa bondade de Deus que brota do seu coração. A graça de Deus é inerente ao próprio Deus. Não é uma consequência dos nossos merecimentos, das nossas pretensas boas obras. Não, é algo que vem de Deus. E nós falamos acerca disso. Hoje iremos falar que essa graça de Deus, esse alto favor de Deus, é a causa da nossa eterna salvação. Lembro-me que aqui há uns anos eu li alguns que numa certa igreja, lá em cima no palco, estava um grupo de estudiosos da Bíblia, teólogos, que com um ar muito pensativo olhavam para a palavra de Deus, debruçavam-se sobre ela e opinavam. Entretanto, um pouco atrasado, chegou um crente que se sentou lá no fundo e pergunta a um outro crente que estava ao lado dele: de que é que eles estão a falar? E esse crente diz: tal, eles estão a tentar arranjar uma definição, algo que distinga claramente o cristianismo das outras religiões. Eles querem uma frase, estão à procura de uma frase. E claro que almejam ainda algo melhor do que uma frase, apenas uma palavra que marque claramente a diferença entre o cristianismo bíblico e o resto. E esse crente que chegou atrasado vira-se para ele e diz: é fácil. Levantou o dedo e diz: uma palavra que distinga, que seja diferenciadora do cristianismo do resto das outras religiões. E disseram: sim, andamos à procura. E ele disse: graça. Eles olharam uns para os outros e disseram: é isso, é a graça, é a graça. A graça de Deus. Esta verdade é... Claro, podemos estar a exagerar, mas não muito longe da verdade. Eu acredito que a verdade que Satanás mais odeia, dentro da verdade do cristianismo, é a doutrina da graça. E a prova é que, nos quatro cantos do mundo, independentemente das religiões, modos diferentes, em contextos diferentes, com narrativas diferentes, mas a salvação que as religiões apregoam está baseada nas obras dos homens. Se bem fizeres, se as tuas boas obras forem melhores e maiores em número e em qualidade em relação às más obras, tu serás salvo. E isso entra em conflito aberto com a doutrina da graça. Porquê? Porque a graça de Deus, lemos em Efésios capítulo 2, versículos 18 e 9, diz, deixai-me ler novamente: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é a dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No céu ninguém poderá dizer: eu estou aqui porque eu fiz. Todos terão que dizer assim: estou aqui pela graça de Deus manifestada em Cristo. E então toda a glória, a honra, o louvor é focalizado na pessoa do Senhor Jesus. Porque senão o céu seria uma feira de vaidades. Eu diria uma coisa, outro diria outra. Não. Pela graça. Salvos pela graça. Não é de estranhar que esta doutrina da graça foi das primeiras que ficou perdida e soterrada durante séculos. Uma das primeiras coisas que os primeiros cristãos perderam ou deixaram que se perdesse, talvez devido a esta luta titânica de Satanás contra esta doutrina, foi a verdade da salvação pela graça. Mas também foi a primeira a ser ressuscitada com a reforma protestante no ano de 1517, através de Lutero. Lutero defraudou com um grito de vitória a bandeira da graça. E ele clamava, dizendo: solo gracia. Somente pela graça, solo graça é que nós somos salvos. Salvos pela graça, mediante a fé.
não seria de bom tom, nem seria correto. Nós já falamos acerca da graça e não mencionarmos aquele que é considerado teologicamente como o apóstolo da graça. O apóstolo Paulo, antes, Saulo de Tarso, salvo pela graça, e tornou-se um arauto desta verdade, que foi ressuscitada no tempo da Reforma, e essa graça que nós conhecemos e que também pregamos e tem sido anunciada ao longo dos tempos, como ensino basilar, a desmontar a doutrina de Satanás e dos homens, dizendo que pelas obras ninguém será purificado. Melhor, que nós ensinamos que pelas obras ninguém será purificado diante de Deus, contrariando abertamente a doutrina da salvação pelas obras. E nós dizemos, e também de forma triunfante, que onde abundou o pecado do ser humano, superabundou a graça de Deus. Por isso, ninguém é excluído desta graça. A graça trouxe salvação a todos os homens e mesmo o mais vil pecador não consegue esgotar o estoque da graça de Deus. Esse mar, esse filão inesgotável, esse mar profundo da graça. Identificai um grande pecador aos olhos de Deus, com certeza, e também aos olhos dos homens. Um coração contrito e arrependido, ele aproxima-se do trono da graça de Deus e encontra graça e misericórdia para ser ajudado nesta sua necessidade, a necessidade de salvação. E nós fomos ensinados e aprendemos e anunciamos e pregamos aquilo que está em Romanos capítulo 3, versículo 24. Versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É uma justificação gratuita, porque é pela graça. Se é pelas obras, deixa de ser pela graça. Um pouco mais à frente, no capítulo 5, versículo 18, nós lemos. Versículo 18 do capítulo 5. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça, na cruz do Calvário, esse ato de justiça praticado pelo Senhor Jesus. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida eterna. Um ato de justiça. Na cruz do Calvário, Jesus torna possível que a graça de Deus se manifeste a todos os homens. Temos liberdade para pregar assim. Mas alguns pensam, é fácil demais, estamos a desbaratar e a tornar barata a graça de Deus. E ao tornarmos barata também a salvação da alma, estamos a desvalorizar o valor da alma humana. Não é verdade. Não foi pouco, não foi barato para Deus, o Pai, salvar gratuitamente e manifestar graça. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Custou a vida ao Filho de Deus. E Deus, o Pai, estava em Cristo também sofrendo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas teve que virar o seu rosto contra Jesus, porque ele estava a ser feito pecado e maldição, para que agora ele possa libertar a graça para cada um. Quanto a Deus, o Filho, o Senhor Jesus, ele deu a sua vida. Ele bebeu o cálice da justiça e da ira de Deus até ao fim, para que nós agora bebamos gratuitamente do cálice da bênção, do cálice da salvação, do cálice da graça. É pela graça de Deus e com a graça de Deus ficamos perfeitos e completos em Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Estou a citar Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Por causa da graça de Deus. John Newton nasceu em Inglaterra no século XVIII. Morreu em 1800 e pouco.
E ele tinha, portanto, formação religiosa, mas era um homem que tinha alguns conhecimentos bíblicos, mas não tinha um relacionamento com Deus. Ele era traficante de escravos negros, capitão de um barco que fazia as viagens desde a África até ao continente europeu. E um dia, depois de ter enfrentado uma tempestade e ter clamado a Deus do fundo da alma devido à aflição, na costa irlandesa, passado algum tempo, ele converte-se ao Senhor Jesus, ao cristianismo bíblico. E ele, que era traficante de escravos, tornou-se um abolicionista e defendeu a abolição da escravatura. Ele escreveu a letra para um hino, Amazing Grace, graça maravilhosa, ou sublime graça, traduzido para o português. Pensa-se que por ano, há uma estimativa, que pensa-se que 10 milhões de vezes se canta no meio evangélico este hino, sublime graça. E ele, então, baseado na sua própria experiência, ele, quando se converte, ele tem a noção, porque nós só nos apercebemos de quem somos quando nos vemos pelo espelho da palavra, pelo espelho de Deus. E então, confrontado com o seu pecado, ele viu claramente aquilo que era. E naquilo que ele se podia tornar. E no perdão de Deus. Que ele estava a experimentar e que estava ciente desse perdão. Ele escreve então a letra que diz assim: maravilhosa graça, como é doce o som que salvou o miserável pecador como eu. Eu estava perdido, mas agora sou achado. Estava cego e agora vejo. Foi a graça, deixa-me repetir, foi a graça que me ensinou meu coração a temer e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa essa graça pareceu na hora em que eu acreditei pela primeira vez. Através de muitos perigos, trabalhos e armadilhas, eu já cheguei até aqui. Esta graça me trouxe em segurança até aqui. E a graça me levará para casa. A graça me levará para casa. Pela fé recebe esta graça de Deus, esta maravilhosa graça. Os teus pecados serão perdoados. A tua alma será purificada de todo pecado. A graça de Deus, esta graça te salvará. Esta graça te levará para a casa do Pai. E lá dirás: sublime graça, salvo pela graça de Deus. Amém.